Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Eu sou o Frei Flávio e esse é o nosso canal Franciscanos Conventuais. E nesse vídeo, ao celebrarmos Santa Clara, vamos falar um pouco de sua vida, de maneira especial, fazendo algumas aproximações da sua vida, da sua amizade com São Francisco, que celebramos 800 anos da sua Páscoa, do seu trânsito. Então fique nesse vídeo para você também conhecer mais um pouco sobre a vida de Santa Clara e também da vida de São Francisco. E aqui, então, deixo algumas sugestões, caso você queira aprofundar um pouco os escritos na vida de Santa Clara. Existem muitos livros no Brasil, ótimos livros, então aqui recomendo alguns para vocês. O primeiro, aqui as Fontes Clarianas, editadas pelo Centro Franciscano de Espiritualidade. Esse livro, se você tem a fonte franciscana, a fonte clariana, né, esse livro tem todos os documentos de Clara, os seus escritos, o processo, legenda, testamento, forma de vida. Porém, aqui você vai ter alguns documentos a mais, uma cronologia, uma vida de Santa Clara com mais detalhes, índice temático. Também aqui tem, né, muitas citações, muitas também notas de rodapé. Então, e também documentos pontifícios que não tem, né, nas nossas fontes, aqui tem. Então aqui é um livro muito bom, muito base, assim, a base para o estudo de Santa Clara. Lembrando que aí você consegue descobrir a história, sendo um pouco da figura mitológica dela, né? Um segundo livro, também editado pelo Centro Franciscano de Espiritualidade, é esse, A Primeira Franciscana, Clara de Assis e sua forma de vida. Aqui fala, né, sobre o relacionamento de Clara com Francisco, mas também Clara com os irmãos, como era a relação de Clara com a pobreza, como Clara vivia o seu governo, fazendo aproximações também com a vida dos freis, né, do movimento franciscano masculino. Então esse livro aqui é muito bom, foi um dos primeiros livros assim de conteúdo histórico bem elaborado que eu li na minha vida e que eu super recomendo. Terceiro livro, melhor dizendo, né, que eu, indico, é esse mais recente, Francisco e Clara, dupla biografia. É de um frei capuchinho, Niklaus Kuster, né, pela Editorial Franciscana. Esse livro aqui é muito bom, porque como vai dizer, né, uma dupla biografia, porque às vezes nós temos um livro histórico que fala de Santa Clara, um livro que fala de São Francisco, e nesse livro o frei capuchinho, ele entrelaça a vida e o itinerário dessas duas personalidades. Então é um livro muito bom que eu indico também. E um último livro que também usei para essa formação, Gerard Guiton, deve ser assim, né? Descobrir São Francisco, também do Editorial Franciscana. Descobrir São Francisco, numa parte ele fala aqui sobre Santa Clara, que é muito interessante. Eu usei esses livros para aprofundar um pouco sobre esse relacionamento de Clara e Francisco. Quando nós falamos de Francisco e Clara dentro da nossa espiritualidade, nós recordamos, alguns usam par, né, para falar de Francisco e Clara, João Paulo II, o santo, né, quando vai também Assis, vai usar a expressão binômio. Às vezes nós usamos a expressão, né, masculino e feminino para dizer desse relacionamento tão importante. Porém, antes de Francisco e Clara, já existiam, né, também duplas, se assim podemos dizer, né? Por exemplo, antes de São Francisco, São Bento e Santa Escolástica. Mas aí, a nível de irmãos, eles eram irmãos, porém, né, Santa Escolástica também considerada como fundador, os dois também enterrados juntos, para lembrar, né, também esse binômio
espiritual, de amizade e também ali, né, de familiaridade que um tinha com o outro. Pós São Francisco também nós temos São Francisco de Sales e Joana Francisca de Chantal, também uma aproximação de amizade, de ajuda de um para com o outro. Também São Vicente de Paulo e Luísa Marilac também vai ter essa dimensão, né, para dizer que dentro da nossa história, da nossa espiritualidade cristã, existe essa dimensão, né? E nós, franciscanos, levamos essa dimensão, talvez por serem tão diferentes, mas ao mesmo tempo na busca do segmento do Cristo pobre. Francisco e Clara marcam profundamente uma relação de segmento de que ambos gostariam de seguir e se apaixonam e buscam viver o Cristo pobre, humilde e crucificado. Na humildade, na pobreza, com todas as questões do tempo, eles viveram isso de uma maneira tão plena, e com muitos santos e santas também na história tiveram essa dimensão, né, tanto masculino como feminino. Falar então de Francisco e Clara, primeiro nós precisamos tirar algumas alegorias, algumas informações que não são comprovadas, né, pelas fontes. Primeiro, né, que aqui nas minhas anotações, né, Francisco e Clara nunca foram amigos, né? Amigos no sentido antes da conversão. Tem um filme, né, onde Francisco e Clara no início estão brincando juntos, isso, aquilo, que bonito. É filme, não é algo histórico. Às vezes nós podemos ver e pensar que, nossa, eles já se conheciam antes, né? Não. Inclusive, né, quando Clara nasce em 1193 ou 1194, Francisco já teria por volta de 12, 13 anos, né? Então, Clara, quando Francisco é nomeado rei da juventude, quando Francisco fazia suas festas na cidade de Assis, Clara nunca participou disso, né? Então, primeiro, a questão da idade. O segundo ponto também é devido às diferenças sociais de um para com o outro. Francisco era comerciante, tinha dinheiro, era plebeu, podemos assim dizer, né? Burgo, melhor dizendo, né? Nascendo as cidades. E Clara é nobre. Dentro da Idade Média, isso é uma distância muito grande que não poderiam, né, nem amizade, nem ter algo. E depois também nós temos uma revolução onde esses comerciantes, a cidade de Assis vai expulsar os nobres. E quem será expulso também da cidade de Assis será a família de Clara. Então, nós temos, né, essa separação histórica de ambos, que eles não poderiam ter tido uma amizade anterior, muito menos algum tipo de romance ou namoro, que muitas vezes se pensa ou que se passa em algumas situações. Não. Nós temos que tirar isso um pouco do nosso imaginário, porque dentro, historicamente, isso não é narrado por ninguém. Então você pode me perguntar, Frei, se Clara e Francisco não se conheceram antes, como eles se conheceram? Como um ficou sabendo da vida do outro? Primeiro que Clara, aí a partir das fontes, dados históricos, desde o princípio, vai dizer que desde quando ela era muito criança, aí é ensinado, possivelmente pela sua mãe, sempre fazia caridade para com os pobres, gostava de rezar, não gostava de aparecer em público, tinha esse desejo, né, de dar um passo a mais, de entregar a sua vida a Deus. Não sabia como. O segundo ponto também, porque a família de Clara passa por uma instabilidade. Como disse recentemente, né, no outro tópico, a família de Clara é expulsa de Assis
vai buscar refúgio numa outra cidade, depois foge para outra, e se encontra com alguns nobres, depois retornam para Assis. Quando Clara retorna para Assis, já em meados de 1208, por aí, Clara contendo 16, 17 anos, Francisco já fez seu caminho de ruptura com a família, ruptura com os amigos. Então, primeiramente, Clara ouve falar de Francisco, porque Francisco era alguém a não ser seguido, né? Um jovem que era rico, comerciante, que agora anda com roupas bem péssimas, que quando vê os outros diz: o Senhor te dê a paz, que pede comida, come aquilo que as pessoas lhe dão. Isso não é exemplo para ninguém a ser seguido. Então, Clara ouve e observa também, né, esse movimento de Francisco, tanto que ela vai mandar, né, durante esse tempo, diz as fontes, que ela manda carne para os frades que estão reconstruindo a igreja. Então, Clara sabe da vida de Francisco. E Francisco também vai dizer aí o processo, sabia da vida de Clara, sabia de Clara. Né? Se falava muito dessa menina que tinha também esse desejo de entregar-se a Deus, que ajudava o próximo. Então, um nobre que ajuda, né, um pobre, também é visto com um olhar de misericordiosa, né, para com a população. E um segundo fato muito importante é que nós temos no primeiro movimento, no primeiro grupo, melhor dizendo, de Francisco, primo de Clara, Frei Rufino, que entra na Ordem dos Frades, no movimento franciscano. Ele é primo de Clara. Então, tá ali, né? Imagina a família falando também daquele nobre, daquela pessoa que abandonou tudo. Então, possivelmente, por Rufino, Clara vai ter alguns encontros secretos com Francisco. Isso também, dado histórico, eles se encontram, né? Às vezes afastado, para não gerar qualquer rumor de pretensão, de algo. E foi cerca aí de 6 meses, 1 ano, esses encontros de Francisco e Clara. Aí, por fim, 1211, 1212, Clara foge de sua casa após a missa do Domingo de Ramos, receber o próprio ramo do bispo e ver como o sinal que o bispo aprova de que está tudo certo. Clara foge não pela porta principal, mas por uma outra porta, foge de sua casa e vai então ser acolhida na Porciúncula pelos frades e se torna a primeira mulher a entrar nesse movimento franciscano. E aqui é importante salientar, né, que nós estamos num campo histórico e místico. Porque eu comecei esse vídeo falando, né, desse encontro de Francisco e Clara. Eles brincaram juntos, eles eram amigos e tal, né? Eu falei que não existe isso comprovado historicamente, mas uma questão de cinema, é uma questão de algo que não se sustenta. Porém aqui, se nós vermos também nos vídeos, né, Clara fugindo à noite, sozinha, aqueles frades com a tocha, né? Podemos pensar, nossa, mas isso também então não existiu. Isso, porém, é comprovado, escritos, diversas fontes relatam. Nós estamos num campo místico, histórico, comprovado. Porque nós imaginamos agora os sentimentos, as emoções de Clara e de Francisco. Clara, com esse desejo de se entregar, e viu na vida de Francisco, de Rufino, dos primeiros irmãos, também esse salto que ela queria dar em sua vida. Diz no início,
Ela sentia esse desejo, mas não sabia como, e viu esse sonho personalizado no projeto de vivência das relações do primeiro grupo de São Francisco. Então, Clara também tem esse sentimento, e aí sim, ela vai, troca, deixa as roupas luxuosas para usar o mesmo hábito dos frades. Francisco corta o cabelo de Clara e ela é aceita nesse grupo. E sabendo já das reivindicações da família, Clara é acolhida, mas ao mesmo tempo depois é levada para um outro mosteiro, depois para um outro estilo de vida, e depois de um certo tempo ela vai ser então, junto com outras irmãs, né, colocada em São Damião. E o que é interessante é que se Francisco demorou quase 2 anos para chegar ao primeiro irmão, né? Quase 2 anos, Francisco vive sozinho. Clara, por outro lado, em cerca de 15 dias, a sua outra irmã, então chamada Catarina, que também Francisco corta o cabelo e põe-lhe o nome de Inês, também participa, já entra, quer viver como Clara, e depois outra serva e outras amigas, para dizer esse poder de atração carismático que Clara tinha em si. Tanto Francisco quanto Clara vão viver esses sentimentos de entrega, de apaixonamento ao Cristo, né? Ambos vão, através da vida do claustro, da vida itinerante, propagar esse estilo de vida, essa nova dimensão dos relacionamentos, essa nova experiência do Cristo pobre também para as outras pessoas. Então nós estamos aqui num relacionamento realmente perdura e perdurou, né, por tantos séculos, essa história viva da nossa tradição franciscana. Então, após Francisco cortar o cabelo de Clara, ela passar por esses mosteiros, chegar em São Damião, e sempre começar a aprofundar cada vez mais essa amizade, né, de um para com o outro. Vários encontros, várias conversas, né, desse relacionamento tão importante para a nossa vida. E aqui eu quero salientar 2 pontos. Primeiro, é o que Santa Clara escreve no seu testamento. Francisco era a nossa coluna, a nossa única consolação junto de Deus, o nosso apoio, o nosso fundador. No seu testamento, Clara, ao falar de São Francisco, vai mostrar, né? Francisco era um ponto importante na vida daquela comunidade, daquela irmandade. Não é o centro, mas ele é importante. Porque foi a partir desse sonho que também Clara começou a sonhar, né? Nós temos na nossa vida também pessoas que muitas vezes nos inspiram a viver a santidade, a sermos pessoas melhores, a se entregarem em outras causas nobres. Pessoas nos inspiram. Então Clara coloca isso, né? Essa inspiração, como Francisco foi importante para ela e também para as irmãs. E Francisco, né, ao falar para Clara, né, também escreveu como uma regra resumida, que também Clara escreve isso, né, no seu testamento e também na sua regra, a fala de Francisco que diz: uma vez que por inspiração divina quiseste tornar-vos filhas e servas do Altíssimo Rei, o Pai dos céus. Vai continuar e depois vai dizer: eu quero e prometo por mim e por meus irmãos a ter para convosco com as irmãs, tal para com eles um cuidado atento e uma solicitude especial. Então, percebam, né? Por inspiração divina, isso não assume que por inspiração divina as irmãs estão fazendo o seu caminho e que estão ali juntos, né, fazendo parte do mesmo espírito. E ele vai dizer, né, prometo por mim, pelos meus irmãos, pelos meus frades, né, é uma relação histórica de ajuda de um para com os outros. E nesse tempo, né, muitas ordens que também tinham fundação masculina e feminina estão se separando.
Francisco mantém e Clara sempre recorda aos frades também essa dimensão da união, né? Prometo por mim, do mesmo jeito que eu cuido dos frades, eu tenho afeição pelos meus irmãos, também terei uma afeição por vocês. Então, olha como esse relacionamento é um relacionamento de mútua ajuda à vivência do carisma e no segmento do Cristo pobre. Isso que nós precisamos entender, porque às vezes nós só pensamos em coisas que não são históricas e esquecemos desse ponto tão importante que é a raiz de tudo, né? O desejo de seguir a Cristo que, por inspiração divina, nos chama a segui-lo cada vez mais de perto. Nós, então, pensamos nessa reciprocidade também como uma ajuda espiritual. E muitas vezes nós destacamos, né, a vivência, a ajuda, melhor, de Francisco para com Clara. Só que também as fontes nos relatam um ponto importante também de São Damião. Primeiro que, durante um tempo, Francisco passa por uma certa crise vocacional. Será que ele deve viver como itinerante? Ou ele deve viver como um eremita, mais entregue à oração, à contemplação, nos pequenos eremitérios que os frades viviam? Francisco passa por essa crise também. E ele vai recorrer também a Clara. Pede para que o irmão avise Clara, que Clara reze e dê a resposta juntamente também com outro frade. E Clara, então, percebam, é um ponto também de muitas interrogações que Francisco tinha, também, né? Clara ajudava. Imagina só, Francisco, que tem toda essa vivência itinerante, ia para cima, para baixo, para diversos países, diversas missões, passava também por Assis e ia lá também conversar com Clara. Clara também escutava, também orientava, dava conselhos a Francisco, assim como também as fontes nos mostram isso, nesse ponto. Segundo ponto, né, nós celebrávamos recentemente os 800 anos, né, do Cântico das Criaturas. Francisco cego, doente, vai para São Damião. E em São Damião ele tem ali o cuidado das irmãs para com ele. E desse cuidado ele pode sentir o afeto, ele pode sentir as emoções, ele pode sentir também o carinho que Deus cuida por ele. E mesmo cego, ele consegue compor um cântico belíssimo, que é em São Damião. A importância de São Damião também para o nosso movimento franciscano. Então, percebam que essa relação, essa aproximação de um para com o outro se intensifica cada vez mais. Tanto que Francisco morre e o cortejo também passa por São Damião. É uma relação muito importante para a nossa vida franciscana. Francisco e Clara, Clara e Francisco, né, são esse ponto, esse masculino e feminino dentro da nossa tradição carismática que mostra essa ajuda de um para com o outro. Estamos sempre prontos para servir, ser servido, para ajudar e também deixar com que os outros nos ajudem. Esse é o grande tesouro desse relacionamento entre essas duas pessoas. Nós entendemos, a partir de toda essa formação, então, da importância de Francisco e Clara e de Clara e Francisco. Francisco foi uma pessoa muito importante na vida de Clara. Nós sabemos disso. Mas também Clara foi importante na vida de Francisco e hoje historiadores mostram muito bem isso. Né? Durante muito tempo, esse relacionamento de ambos falava muito mais Francisco como aquele que muito mais colaborou com Clara do que o contrário. E hoje nós descobrimos também esse sentido, né? Uma amizade profundamente marcada pela ajuda de um para com o outro. Então, e que também, se não fosse Clara, se não fosse durante os séculos e séculos, né, a união desses dois polos, masculino e feminino, a história franciscana, o movimento franciscano seria outro, não seria o que nós temos hoje. Então, Clara tem a sua importância
seja para nós, primeira, segunda e terceira ordem, né? Que senão seríamos uma outra coisa. Então, nós percebemos muito bem isso ao estudarmos e percebemos o relacionamento de ambos. E por fim, termino falando sobre uma visita que o então São João Paulo II fez em Assis em 1982. Ao falar, né, ali em Assis, ele diz: é difícil separar os nomes de Francisco e de Clara. Houve entre os dois um vínculo tão profundo que só se pode entender a partir de critérios da espiritualidade cristã, evangélica e franciscana, e nunca com critérios humanos. O binômio Francisco e Clara é uma realidade que não se percebe senão através das categorias cristãs, espirituais e celestes. Não é uma simples história humana, é uma história divina que temos de contemplar à luz de Deus em oração. É necessário redescobrir a história divina de Francisco e Clara. Nós agradecemos a você que permaneceu aqui nesse vídeo e que, ao celebrarmos Santa Clara, ao fazer memória também de tantas mulheres que ajudaram o desenvolvimento, a vivência, a perseverança do carisma, né, franciscano, que Clara possa clarear os nossos caminhos, nos iluminar, nos dando sempre o dom do discernimento do que fazer em nosso caminho, na nossa vida e nas nossas fraternidades. Que o Senhor te dê a paz. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, faz também aqui seu comentário, né, dessa relação de Francisco e Clara, como você percebe isso, e até a próxima. Paz e bem.